E para fazer os ovos de Páscoa, gente, é muito simples, muito fácil de fazer. E eu vou mostrar aqui para você como você consegue fazer recheios deliciosos sem mistério algum. Vamos iniciar então pelo recheio de brigadeiro. Em uma panela eu adiciono uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite sem soro e 75 gramas de cacau em pó 50%. Aqui no caso eu estou utilizando 50% porque eu quero que o meu brigadeiro tenha um gosto bem intenso do chocolate, tá? Mas você pode utilizar o 32%, porém eu não recomendo tanto. Sem parar de mexer no fogo médio para baixo, eu vou mexer muito bem, gente, até ele formar um ponto de mingau bem cremoso, bem gostoso, assim, bem delicioso, que você perceber que ele já tá bem brilhante, tá bom? Chegando nesse ponto, eu vou desligar e vou continuar mexendo por mais ou menos uns 2 minutinhos. Vou transferir ele para um refratário e vou colocar um plástico em contato para não criar aquela película. Agora, para o recheio de leite ninho, eu vou adicionar na mesma panela uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e 100 gramas de leite ninho. Da mesma forma, eu vou mexer muito bem, sem parar. Porém, antes de levar esse creme ao fogo, eu vou dissolver todo o meu leite ninho no leite condensado. Em fogo médio para baixo, eu vou mexer muito bem até se transformar no ponto de mingau bem lisinho e cremoso. Vou transferir ele também para o refratário e colocar um plástico em contato para não criar aquela película. Agora, gente, eu vou passar para você uma receita maravilhosa que é um creme base, gente, que é a base de vários recheios. Em uma panela eu vou adicionar uma lata de leite condensado e apenas 15 gramas de amido de milho, tá? Que é uma colher de sopa bem rasinha. Uma lata de creme de leite sem soro e também 15 gramas de manteiga ou margarina, tá bom? Vou mexer muito bem, gente, em fogo médio para mínimo, até ele se transformar nesse ponto de mingau. Vou transferir ele para um refratário. Aqui, gente, eu posso misturar esse creme com chocolate que vai se transformar num delicioso brigadeiro. Posso colocar leite ninho, geleias à base de fruta. Esse creme, ele é uma delícia. Agora, a gente partindo para a trufa branca, 100 gramas de chocolate nobre para 40 gramas de creme de leite. Eu vou derreter o meu chocolate no micro-ondas mesmo, tá? E aí eu vou colocar junto do chocolate os 40 gramas de creme de leite. Vou mexer muito bem, vou colocar também um plastiquinho em contato e levar ele para gelar, tá? A mesma coisa com chocolate meu amargo, 100 gramas para cada 40 gramas de creme de leite. Vou derreter, misturar muito bem, colocar um plastiquinho e vou levar para gelar para poder criar uma certa consistência. Agora, gente, para a nossa calda do pudim, muito facinho de fazer, 1 xícara de açúcar refinado para 1 xícara de água. Antes de levar ao fogo, eu vou mexer muito bem e vou ligar o meu fogo no médio. Não vou mais mexer para não correr o risco de açucarar. E quando chegar naquela cor âmbar, aquela cor de caramelo mesmo, que começar a querer subir um leve cheirinho de queimado, gente, tome muito cuidado, tá? Agora eu vou adicionar meia xícara de água. Porém, gente, essa água tem que estar quente, ou seja, aqueça essa água no micro-ondas, tá bom? Quando a minha calda começar a formar aquela cor mesmo de caramelo e começar a subir um leve cheiro de queimado, gente, é porque já está no ponto certo, tá bom? Aqui eu estou mostrando pra você a cor que esse caramelo tem que ficar, aquele caramelo tradicional de pudim mesmo, gente. E aí, aos poucos, eu vou adicionando a água, porém, tome muito cuidado, tá bom? Uma dica que eu dou pra vocês, gente, é que se você for fazer essa calda com antecedência, ou seja, aproximadamente 1 semana antes de você começar a produção dos seus ovos, acrescente nesse exato momento 1 colher de sopa de glucose de milho, porque isso vai acabar evitando que a sua calda acabe açucarando, tá bom? Então é só você adicionar 1 colher de sopa de glucose de milho e já tá pronto. Aqui eu deixo ferver por mais ou menos 1 minutinho, vou transferir para um potinho, vou colocar um plástico filme, porém furadinho, e levar ele para gelar que ele vai pegar consistência. Agora, a gente, para o nosso bolo de cenoura, no liquidificador, eu adiciono 3 ovos inteiros, 1 xícara de óleo de cozinha, 1 xícara de açúcar e apenas 2 cenouras pequenas, picadas. Vou bater muito bem até tudo ficar bem homogêneo. Vou transferir ele para um refratário já com 2 xícaras de farinha de trigo bem peneiradinhas. Vou mexer muito bem e, por último, acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó. As receitas eu tô passando pra vocês bem rapidinho, porque você já vai receber aí um e-book maravilhoso contendo mais de 20 receitas pra você usar e abusar delas. Vou levar meu bolo pra assar, gente, no forno pré-aquecido já a 180 por aproximadamente 40 minutos.
Agora, gente, vamos começar a temperagem do nosso chocolate. Sempre usem termômetro, tá bom? Nunca confiem em técnicas de lábio, nada disso. Usem o termômetro. Aqui, como eu já passei pra vocês, esse termômetro que eu utilizo, aquele termômetro a laser, gente, ele é muito maravilhoso mesmo. Vou precisar também de um bowl para realizar a temperagem do nosso chocolate e uma espátula de silicone. Vamos também precisar de uma balança, tá? Para nós finalizarmos a pesagem dos nossos produtos. Você tem duas maneiras de derreter esse chocolate, gente, ou no banho-maria ou no micro-ondas. Eu vou derreter ele no micro-ondas, tá bom? Pois eu acho mais fácil. E como eu estou utilizando o chocolate blend, eu tenho que atingir o ponto entre 45 a 50 graus. Aqui vocês perceberam que ele atingiu a temperatura de 48 graus, então ele já tá bom. E aqui eu vou iniciar, gente, o processo da temperagem. E para fazermos essa temperagem, gente, que nada mais é do que você mexer muito bem o seu chocolate para poder provocar um choque térmico nele. Ou seja, ele tem que cair a temperatura dele para 27 a 28 graus, ou seja, você tem que dar um choque térmico dele de uma forma bem rápida. Esses movimentos circulares, gente, movimentos de vai e vem, vai garantir que a manteiga do cacau do chocolate se misture por completo e não deixe o chocolate esbranquiçado. Ele precisa ser moldado e para poder garantir uma boa modelagem do chocolate, uma boa crocância no chocolate depois quando ele já estiver pronto, e aí ele fica bem crocante, sabe? Ele precisa ter uma boa temperagem, porque senão o que vai acabar acontecendo? Você vai colocar esse chocolate na geladeira para ele poder resfriar. E ele vai, assim que você tirar da geladeira, ele vai começar a derreter e desmanchar. Isso significa que não houve uma temperagem da forma correta, tá bom? Então, faça esse processo, gente. Aqui no caso, eu fiz esse procedimento de dia, então demorou muito, tá? Pois a minha região onde eu moro é muito quente. Se você mora numa região um pouquinho mais quente, assim como eu, faça esse procedimento, gente, à noite, tá bom? Então é isso. Eu fui medindo aí a temperatura do meu chocolate e eu fui fazendo movimentos circulares, não pode parar, tá? Se você não tem uma bancada, uma pia de mármore, faça esse procedimento em uma placa de vidro que você consegue o mesmo resultado, tá bom? Aqui, gente, como vocês observaram, meu chocolate chegou a 29 graus, então ele já estava pronto para poder ser modelado, tá bom? Aqui, gente, eu estou utilizando essas forminhas de acetato, prontas para chocolate mesmo, ela possui aquele silicone, tá? Gente, eu super recomendo essas forminhas, eu não recomendo aquela forminha que você tem que dar pincelada, sabe? Pois não é legal, tá bom? E aqui, gente, é muito fácil, é só eu preencher o chocolate até onde a margem da minha forminha manda. Vou dar pequenas batidas apenas para poder retirar todo o ar que ficou dentro do meu chocolate. Coloco o silicone, vou colocar a outra parte da minha forminha, pressionar e virar de cabeça para baixo e vou levar ele para gelar por no mínimo uns 20 minutinhos, tá bom? Ou até a sua forma ficar totalmente esbranquiçada. Eu vou fazer esse procedimento, gente, dessa mesma forma com o chocolate branco, porém o chocolate branco ele exige outras temperaturas. Essas temperaturas você consegue obter na embalagem do seu chocolate, tá bom? E agora a gente partindo pro recheio do nosso pudim. Aqui, como eu vou fazer só um ovinho de pudim, então eu coloquei só meia lata de leite condensado, 100 ml de leite e meio pacotinho de gelatina incolor e coloquei também algumas gotas de essência de baunilha, tá bom? Retirei aqui o meu silicone, ele já tava bem geladinho o meu ovo, já tinha ficado esbranquiçado, tá bom? Agora eu preenchi aqui com o meu pudim e vou levar ele pra gelar por no mínimo 1h30. Agora, de fato, vamos começar a montagem dos nossos ovos de colher. Gente, sempre utilize luva para poder fazer esse procedimento, para não ficar aquelas marcas de dedos indesejáveis na casca, tá bom? Aqui eu estou utilizando essa luva, que ela é muito grossa, muito boa, e eu utilizo apenas para confeitaria, tá bom? Tem uma luva própria apenas para você mexer com os seus alimentos. Aqui eu vou retirar todas as rebarbas, e como vocês repararam, minha casquinha deu 123 gramas, gente, sendo que o ovo é de 250 gramas. Só que, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nunca se atentem tanto a essa questão da pesagem, porque sempre vai ultrapassar e aí você vai ficar se perguntando onde eu tô errando. É normal ultrapassar, gente, até mesmo por conta da densidade do peso de cada recheio. Uma trufa, ela é mais leve do que um brigadeiro, por exemplo, entendeu? E assim como um brigadeiro, ele é mais pesado do que uma mousse. Então, tem uma base para você
saber quanto que você está gastando, porém não fique fissurado nisso, tá bom? Aqui eu vou colocar o nosso brigadeiro de ninho, já coloquei uma camada legal de Nutella, agora eu vou colocar uma camada bem legal de brigadeiro de ninho. Como vocês observaram, de Nutella deu 8 gramas, tá? Eu tenho tudo anotado aqui pra vocês. E na parte de valores, que eu vou falar um pouquinho mais à frente do nosso vídeo, eu vou falar pra vocês quanto que ficou, né? A pesagem de cada ovo direitinho, com as gramas, tudo bonitinho, tá? Com o auxílio de uma espátula ou de uma colher, eu vou espalhar muito bem esse brigadeiro. Percebam a cremosidade desse brigadeiro de ninho, gente. Perfeito, né? Vou espalhar muito bem e vou levar ele pra gelar. Olha como o nosso bolo de cenoura ficou extremamente fofinho. Aqui eu vou cortar mais ou menos, gente, da forma do tamanho do nosso ovo de Páscoa, tá? Esse bolo de cenoura, ele tem um bom rendimento. Você pode fazer dessa forma, utilizando ele em fatias, ou você pode despedaçar ele todinho e utilizar ele de uma forma um pouquinho mais, como se fosse uma farofinha, que também fica muito gostoso. Coloquei uma camada bem generosa de brigadeiro na parte de baixo do meu ovo de Páscoa. E agora eu vou colocar uma camada de bolo, uma camada também bem generosa. Gente, não pode molhar essa camada de bolo, tá bom? Quanto menos umidade tiver o seu ovo de Páscoa, maior será a durabilidade dele, tá? Aqui eu passei um pouco do meu brigadeiro para uma manguinha de confeitar. E com o meu bico 1M da Wilton, eu fui fazendo esses zigue-zagues. Agora percebam o brilho deste brigadeiro, gente. Ele dá um ponto maravilhoso. Brigadeiro de ponto de bico mesmo, fica perfeito, sem contar que ele fica muito cremoso. Agora, para o nosso ovo trufado, retirei aqui da minha bandeja e vou fazer o mesmo procedimento. Aqui eu estou apoiando, gente, não sei se vocês estão reparando, a minha forminha de acetato em uma bandeja. É sempre bom você ter algo para apoiar, tá? Fiz a pesagem do meu ovo, agora eu vou começar a aplicar a minha trufa nele. Vou colocar uma camada bem generosa de trufa, tá? Em toda a lateral do meu ovo. E aqui, gente, eu preciso blindar. Então, eu tenho um pouco de chocolate já temperado, separado, e vou fazer a blindagem. Tem que se atentar bastante, gente, para não deixar nenhum furinho, tá bom? Certifique-se que o seu ovo está completamente fechado. Agora, para nosso ovo de geleia de morango com uma trufa branca, eu vou primeiro colocar a geleia de morango embaixo e por cima eu vou colocar a trufa. Tem que certificar, gente, que ficou tudo bem fechadinho, porque o ar também acaba diminuindo a validade do seu ovo de Páscoa. Então, certifique-se que você colocou bastante chocolate e não deixou nenhum pedacinho de ar, nada assim encoberto, entendeu? Porque isso vai fazer com que o seu ovo tenha maior durabilidade. Agora aqui, gente, eu vou demonstrar pra vocês como você pode fazer um ovo crocante bem gostoso. Aqui eu estou utilizando o M&M, porém vocês podem utilizar amendoim, flocos de arroz, nozes, castanhas, aí fica totalmente a critério de vocês, tá bom? Eu sei que ficou uma delícia, tá? Misturei o meu M&M com um pouco do chocolate branco e também fiz uma blindagem pra não ficar nem um pouco de ar entre os M&M. E aí, coloquei ele pra gelar. Agora, pra montagem dos nossos ovos de colher, gente, certifique-se de você achar uma embalagem bem bonita, bem legal, bem que encha mesmo os olhos dos seus clientes, tá bom? Aqui eu coloquei esse aramezinho pra poder segurar a nossa colherinha. Gente, hoje em dia o mercado tem vários tipos de colheres, uma mais linda do que a outra. Porém, como não estamos ainda na época da Páscoa, eu não consegui achar essa colher, tá? Mas existem colheres douradas, colheres pratas, tá bom? Uma colher mais linda que a outra, uma embalagem mais linda do que a outra. Eu acho legal você trabalhar com embalagens bem apresentáveis, porque isso acaba sendo uma forma de você conseguir chamar o seu cliente para você. Coloquei aqui a minha colher já grudadinha na minha caixinha. E agora eu vou colocar o meu ovo de colher aqui. Essas embalagens, gente, ela acompanham, tá bom? O tamanho do seu ovo de Páscoa, que como eu estou utilizando um ovo no tamanho de 250 gramas, ela comporta certinho. Aqui eu tô com o ovo de pudim. Percebam agora a consistência da nossa calda, que coisa mais perfeita. Parece até um mel, né? Mas não é, gente. É a nossa caldinha que a gente preparou. Perfeita. Vou colocar aqui por cima do meu ovo pudim, tá? Posso colocar uma camada generosa de calda, porque não vai ficar enjoativo e também não vai vazar, pois ela ficou muito consistente, tá bom? Por isso que é bom você fazer pelo menos 24 horas com antecedência essa calda, porque ela pega a consistência quando vai na geladeira.
E olha só como está perfeito. Como é um bolo pudim, pudim é uma coisa bem clássica. Eu não vou enfeitar muito esse ovo, tá? Então, pra mim, já está pronto. Agora, gente, eu vou colocar a bandejinha, né? A parte de cima dele. Vocês vão observar aí no vídeo que ele já vem pronto, tá bom? Que é como se fosse uma tampinha. Essa tampinha a gente também tem que deixar bem fechadinho o ovo, tá? E aqui eu comprei esse lacinho perfeito, gente, bem bonitinho. E vou colocar. E olha só que lindo que fica esse ovo de Páscoa. Gente, lembrando que a decoração dele é totalmente opcional. Aqui eu estou dando apenas uma demonstração pra você, tá bom? E agora para os nossos ovos tradicionais, eu tenho esse papel chumbo aqui na cor dourada, porém também existem diversos papéis, gente, um mais lindo do que o outro, tá bom? E aqui eu já estou com o meu ovo trufado já prontinho. E agora eu vou embrulhar o meu ovo de Páscoa, gente. Lembrando que nessa parte, gente, você tem que fazer de uma forma bem assim, com cautela mesmo, pra não correr o risco de quebrar o seu ovo de Páscoa, tá bom? Por mais que a sua temperagem tenha dado certo, o chocolate, ele tende a ser sensível, né? Então, tome bastante cuidado ao realizar essa prática. Certifique-se também de deixar o seu ovo totalmente fechado, tá? Tanto fora quanto dentro. E agora, essa parte não vai ficar assim toda enrugada. A gente, com as pontas dos dedos, vai alisar muito bem, sempre de dentro para fora, para poder garantir que não vai ficar um papel enrugado, fica feio, né? Tem que deixar assim, ó, bem lisinho, tá bom? Então, certifique-se que ele tá bem embalado tanto na parte de dentro quanto na parte de fora, tá? E, gente, aqui você pode fazer pequenos bombonzinhos pra colocar na parte de dentro. Eu, geralmente, eu faço bombonzinhos e coloco sempre dentro. Ovinhos de 350 gramas, eu coloco 3 bombons. Ovinhos de meio quilo, eu coloco 5 bombons. Enfim, uma dica que eu tô dando aí pra vocês. Ovos de criança, eu sempre coloco um brinquedinho, um ursinho de pelúcia, enfim, né? Vai da criatividade. Agora aqui, gente, eu comprei um plástico, um papel de embrulho, né, no caso, próprio para ovo de Páscoa, tá? Ele já tem o formato certinho. Vou colocar o meu copinho no fundo desse meu plastiquinho. E agora, gente, começa aquela parte que tem muitas pessoas que não consegue fazer, não tem muita prática, gente, é muito fácil. Basta você apoiar esse copinho em uma superfície lisa, que no caso eu tô fazendo o meu ovo de Páscoa em cima do meu fogão mesmo. E aí você vai arrumando com a ponta dos dedos, tá? Vai puxando ele, certifique-se que o ovo não ficou torto. Se você sentir que tá tendo muita dificuldade, você pode colocar um pouquinho de durex na lateral do ovo para ele poder ficar redondinho, bonitinho, tá bom? E depois ele bem firminho, certifique-se que ele vai ficar em pé, tá bom? Fechei com um araminho farpado, coloquei um lacinho aqui na parte de cima, com o tema de coelhinho. E ali, gente, eu vou colocar o meu logo. Você pode personalizar um ovo propriamente para a Páscoa, tá? Aí fica a critério de vocês. Aqui, gente, você não pode esquecer jamais de colocar a variedade dos seus ovos de Páscoa e de realizar a pesagem também. Aqui, no caso, é um ovo de 350 gramas, porém, com a trufa, gente, acabou se tornando um ovo de 452 gramas e é extremamente normal, tá bom? Viram como é fácil fazer a produção dos ovos de Páscoa? Então faça aí na sua casa que eu tenho certeza que você vai arrasar.